Olá, em nome da Igreja Batista Nova Aliança, agradeço a você que está aqui com a gente participando dessa festa. Talvez você esteja aqui por ter assistido a nossa live na última quinta-feira, dia 27. Venha e veja que várias pessoas aqui da nossa igreja contaram seus testemunhos, ou seja, como viviam antes de receberem o perdão de Jesus e como ele tem transformado suas vidas, enfatizando o modo como ele tem usado essa igreja para fazer isso. Esses testemunhos estão no nosso canal do YouTube, canal da igreja, ok? A gente está comemorando 31 anos de existência da Igreja Batista Nova Aliança aqui em Campinas. E comemorar o aniversário de uma igreja é uma forma de exaltar a Deus. Significa comemorar a obra que Deus tem realizado ao fazer com que pessoas ouçam e creiam no Evangelho, iniciem uma nova vida com Jesus e sejam transformadas pelo Evangelho, junto a outras pessoas nas quais Deus está realizando a mesma obra. Então, motivadas por Deus, essas pessoas fazem com que mais pessoas ouçam o Evangelho e esse processo todo se renova, até chegar o momento já determinado por Deus, mas que nós não sabemos qual é, quando será exatamente, no qual Ele irá reunir no céu todos aqueles que lhe pertencem, para continuarem vivendo com Ele por toda a eternidade. Essa mensagem, o título dela é Como a transformação de vida se dá pelo Evangelho aplicado à igreja. Em primeiro lugar, quero dizer que o Evangelho é o início da vida espiritual de uma pessoa natural. Vou ler um trecho da palavra que está lá em Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 5. Diz o seguinte, falando de Jesus, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Muitas coisas nesse trecho, mas eu queria destacar algumas. Somos pessoas porque fomos feitos à imagem do Deus pessoal. O Deus que é bom, justo, livre, amoroso, entre tantos atributos que ele possui. E a nossa vida foi planejada para ser aprendida em nosso relacionamento com Deus. E a partir desse relacionamento, nos relacionarmos com tudo e com todos, da mesma forma que um filho aprende a viver com seu pai, a ponto de todos perceberem de quem ele é filho. Foi assim que Deus planejou a nossa vida. Isso significa que Deus mesmo é o padrão perfeito para a nossa vida e que toda escolha que fazemos não pode ser encarada simplesmente como uma escolha neutra, mas sempre é uma escolha moral, de sermos e fazermos aquilo que reflete quem Deus é, trazendo os bons resultados de uma vida correta, né, conforme esse padrão, ou o contrário, de sermos e fazermos aquilo que distorce a imagem de quem Deus é, trazendo as más consequências de uma vida incorreta, longe do padrão para nós, que é o próprio Deus. O problema é que todos nós nascemos como pessoas naturais, ou seja, pensamos, queremos, agimos, reagimos segundo a nossa natureza, sem perceber ou questionar que essa natureza não é mais aquela que Deus planejou no início. Ela foi perdida. E olhando ao redor, não é difícil
a gente perceber que os resultados de cada ser humano viver a sua própria maneira têm causado muito estrago, desde um simples papel jogado no chão até as maiores crueldades praticadas que nos deixam perplexos e confusos muitas vezes. Como é que o ser humano, tão maravilhoso como ele foi feito, pode viver uma vida tão cruel muitas vezes, praticando mal contra o próximo, si mesmo e tudo que está ao redor. Agora, a Bíblia explica que o ser humano criado por Deus poderia ter continuado a viver com Deus, só que ele usou sua liberdade de escolha para desobedecer uma ordem específica de Deus, por ter interpretado a instrução de Deus, ao invés de simplesmente segui-la. Né? Ao invés de confiar que Deus sabia mais que ele, é verdade, ele sabia disso, ele decidiu colocar o seu pensamento, a sua interpretação e desobedecer uma ordem clara de Deus. Isso se chama pecado. E o pecado levou à morte espiritual, que significa a ruptura de seu relacionamento inicial com Deus, produzindo uma vida inadequada, além de ser uma afronta moral contra Deus, que por ser justo, tem que punir o mal moral que cometemos contra todo o bem criado por Deus. Felizmente, o Evangelho explica que Deus também é amor. E por compaixão e misericórdia veio a este mundo, vivendo sem nunca haver pecado, e assim ofereceu a si mesmo para morrer em meu lugar, para que eu recebesse o perdão dos pecados que eu cometi, em lugar da punição merecida, não precisei receber isso aí, e recebesse a reconciliação com Deus, ao invés da rejeição eterna, igualmente merecida por havermos rejeitado a Deus. Eu que quebrei o relacionamento com Deus, eu estava representado ali no primeiro ser humano, do qual nós todos descendemos, e Deus no Evangelho não nos dá o que nós merecíamos simplesmente. Ele não dá o que a gente merece, que é a punição, que é a rejeição, que nós mesmos escolhemos. Mas Ele nos dá o perdão e nos reconcilia com Ele mesmo. Quando qualquer pecador se achega a Deus, consciente de seus pecados, e implorando pelo seu perdão, por confiar exclusivamente no que Jesus fez em seu favor, Deus perdoa e se reconcilia com esse pecador. E Deus dá uma nova vida a esta pessoa, que estava morta espiritualmente, né, separada de Deus. Ela renasce espiritualmente para reaprender a viver à maneira de Deus. Então, por isso, o Evangelho é o início da vida espiritual de uma pessoa natural. Em segundo lugar, o Evangelho é o meio de transformação de uma pessoa agora espiritual. Não mais natural, mas espiritual. Vou ler outro trecho que está em Efésios também. Efésios 4, versículo 17 a 24, diz o seguinte, é uma exortação que o apóstolo Paulo escreveu para todos nós, para a igreja em geral, mostrando agora como aqueles cristãos, aquelas pessoas agora espirituais deveriam viver e não viver como eles viviam antes. Então ele diz, Efésios 4, 17 a 24, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, e aqui é uma referência à velha vida, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, está falando do Evangelho. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento,
e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A pessoa que nasceu espiritualmente é chamada de pessoa espiritual. É o novo homem. Ela é capaz de compreender a diferença entre a vida antiga que ela tinha antes de conhecer o Senhor Jesus e a nova vida recebida de Deus. Ela também é capaz de ser transformada por Deus, que irá fazer com que sua vida seja parecida com a vida do Senhor Jesus. Está em Romanos 8, 28 a 30. E essa pessoa também é capaz de cooperar nesse processo de transformação, rejeitando o seu estilo de vida pecaminoso e reaprendendo o estilo bíblico de viver, tendo o privilégio de ter sua vida restaurada em tudo o que o seu pecado destruiu. Então, assim como um recém-nascido é um ser humano perfeito, mas imperfeito em suas habilidades de viver, da mesma forma, a pessoa que nasceu espiritualmente é um perfeito cristão, mas que irá aprender a viver como cristão em todas as áreas da vida, um aprendizado que dura uma vida toda. E o processo de transformação acontece pelo Evangelho. O mesmo Evangelho que salva a pessoa, no qual ela crê, ela é salva por Deus, ela recebe uma vida nova com Deus. É a mesma aplicação do Evangelho à vida dela, a sua existência nesse mundo, que é o processo, faz com que haja o processo de transformação que ela precisa e que ela, na verdade, deseja. Eu quero destacar aqui dois pontos também, como é que o Evangelho corrige a vida de uma pessoa. Inclusive a nossa visão que nós temos. Porque a partir do que a gente pensa, do como a gente enxerga as coisas, que a gente vive na prática. Não tem jeito, é assim que funciona. Então, o Evangelho corrige a visão distorcida pelo relativismo. Não vivemos mais pelo que achamos, isso é relativismo, mas pelo que Deus ensina na Bíblia. O relativismo é a marca do nosso tempo. Na verdade, não é uma novidade, ele só é um nome, um rótulo novo para uma coisa muito antiga, que é a pessoa, que cada ser humano tentar achar uma verdade para si mesmo, ou mesmo viver como se não houvesse verdade alguma. O relativismo é a marca do nosso tempo porque se apoia, ele é muito forte porque ele se apoia no homem natural. Por isso que ele faz muito sucesso, para o qual o homem natural não existe verdade absoluta que defina e dê sentido à sua vida. Por isso a pessoa vive sem explicação para a degradação moral existente, seja a sua própria ou o que está ao redor, sem saída, porque não pode encontrar em si mesma, apesar de ela acreditar nisso, é uma crença falsa, mas ela não pode encontrar em si mesma um padrão moral que traga harmonia entre seus anseios pessoais e ao mesmo tempo preserve seus relacionamentos interpessoais. E vive sem esperança de qualquer mudança nesse quadro, ou seja, não tem como o ser humano viver do jeito que ele quer e ainda suas ações serem interpretadas por outros seres humanos como amor e nele receber amor da parte dos outros se cada um fizer o que bem entende. Agora, o Evangelho corrige essa distorção na vida do cristão, porque estabelece a verdade bíblica para cada área e relacionamento em sua vida e faz com que suas decisões possam ser avaliadas e possam ser corrigidas segundo o padrão objetivo da palavra de Deus, contra todo o pecado que tenta distorcer esse padrão na sua vida. Então, por exemplo, o Evangelho diz sobre o seu comportamento. Ele tem uma série de instruções como o ser humano deveria viver. Como ele deve viver, por exemplo, no seu casamento, como ele deve viver na sua forma de criar seus filhos, sua conduta no seu emprego, seu uso do dinheiro, seus bens, etc. Ele fala de todos os aspectos da vida. Tudo isso se torna a única verdade sobre a qual se avaliar e buscar conformidade de vida. Por isso que o Evangelho corrige o cristão. Ele vai restaurando a vida da pessoa, ok? A pessoa não está solta para viver como ela bem entende, como ela vivia antes de conhecer o Senhor Jesus. E
Algo que o Evangelho também corrige, uma visão distorcida pelo individualismo. Individualismo, ele corrige no sentido de não vivermos mais pelo que desejamos, mas pelo que Deus deseja para nós, que é muito melhor do que a gente pode querer, na verdade. Toda pessoa que, pelo Evangelho, nasce espiritualmente, precisa crescer e irá crescer. Isso significa que trazemos para a nova vida os velhos desejos, valores e práticas contrárias ao padrão de Deus. São práticas pecaminosas, não batem com o que Deus preparou para nós vivermos. Que são formas egoístas de viver, baseadas em falsas crenças e enganos que nos levaram justamente àquela vida miserável e imoral que tínhamos antes de conhecer a Cristo. O Evangelho corrige essa visão porque faz do cristão um adorador de Deus e do que Deus quer para a sua vida. Ele foi liberto da sua adoração a si mesmo e ao mundo. Portanto, não são mais seus desejos que o dirigem, mas o desejo de agradar a Deus e fazer com que sua vida em cada área torne cada vez mais claro aos outros quem Deus é e a boa obra de transformação que Ele faz na vida de todos os que se entregam a Ele. É isso que o cristão deseja. Porém, é muito importante sabermos que apesar desse cristão ter um relacionamento individual com Cristo, seu crescimento jamais acontecerá de forma individual. Ele nunca irá crescer sozinho, porque Deus planejou que todo o seu crescimento aconteça junto aos outros cristãos que se relacionam com ele também, num plano que se chama igreja. A igreja é a família, uma forma que a gente poderia pensar ou definir a igreja, é a família de todos os que foram chamados por Deus para serem seus filhos e filhas. Então, pensando numa ilustração, assim como nós demonstramos o que realmente somos e nossas maiores necessidades perante nossa família, e essa família irá nos ajudar a ter o que precisamos para viver, da mesma forma é no relacionamento com a nossa família na fé, ou seja, a igreja, que iremos demonstrar nossas maiores necessidades de crescimento, a fim de sermos supridos em tudo aquilo que necessitamos crescer, por meio da instrução, da repreensão, da correção e educação em toda a vontade de Deus, como está escrito lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Na verdade, os relacionamentos são construídos em torno do que Deus quer para cada cristão ali. O crescimento cristão não leva só uma vida toda para acontecer, leva uma igreja toda para acontecer. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, pensando também no fato que estamos comemorando os 31 anos da igreja, e você está aqui com a gente também participando desse momento, né? Mesmo online. Se a gente estivesse na igreja, estaria comendo ali um bolo, conversando ali, comendo um salgadinho, ia ser muito bom. Mas é o que a gente pode fazer, né? No momento. Então, o Evangelho, terceiro ponto, eu quero destacar que o Evangelho aplicado é a finalidade de uma igreja espiritual. Ok? O Evangelho aplicado à pessoa espiritual é a finalidade de uma igreja espiritual. E na continuação daquele trecho de Efésios, vou ler os versículos 25 a 32. Por isso, Efésios 4, 25 a 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.
Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Há muita coisa nesse trecho. Mas ele fala de relacionamentos. Como pessoas, e ainda mais como cristãos, Deus planejou nossa vida para ser vivida em amizade e comunhão com as outras pessoas. Pessoas que são bem diferentes de nós, ainda bem. E como pecadores perdoados que todos somos, sempre em nossos relacionamentos haverá uma mistura e até uma tensão, né? De alegria pela edificação que damos e recebemos, e ao mesmo tempo uma tristeza pelo pecado que causamos e recebemos dos outros também. É muito importante reconhecermos que, mesmo como cristãos, nosso conceito de amizade, de expectativa que colocamos sobre as pessoas, de como achamos que merecemos ser tratados, de como lidamos com as decepções, etc., incluindo tudo que nós mesmos causamos aos outros, que tudo isso ainda está cheio de elementos distorcidos pelo pecado. E esta é a razão por que resistimos aos relacionamentos de comunhão e edificação realmente bíblicas, que Deus gosta tanto e nós nem tanto, porque é no contexto desses relacionamentos que seremos forçados a crescer, abandonando nossa visão egoísta, residual lá do velho homem, do homem natural, a qual acreditamos muitas vezes que nos fornece uma proteção de quem nós somos, a proteção, né, para aquilo que nós queremos mostrar para os outros, mas que na verdade é falsa. Porque na verdade ela nos priva de vivermos seguros em nossa nova e verdadeira identidade, que é aquela de quem somos em Jesus Cristo. Nós não somos mais o que nós éramos antes. Então não adianta queremos usar os mesmos critérios, os mesmos meios ou falsas proteções para preservarmos algo, o velho homem que Deus já eliminou e quer aos poucos que a gente abandone a nossa vida. A igreja é o local onde os nossos relacionamentos são transformados em relacionamentos redentivos. Ou seja, são a oportunidade de vermos a nossa nova identidade em Cristo funcionar e aparecer, tanto no que fazemos aos outros, quanto no que os outros fazem a nós. Isso inclui todas as correções para que essa identidade cristã seja formada em nós. Dá trabalho, não é fácil, o cristão sabe disso. Por isso o cristão que vive pouco em comunhão também crescerá pouco. E por não crescer, logo começa a acreditar que não viver como igreja é uma alternativa cristã legítima. Isso não é, isso é verdade, isso é falso. Quando lemos o trecho bíblico acima, vamos pensar somente numa pequena área, e na primeira parte da questão de não faleis a mentira. Quando a gente lê o trecho bíblico acima, a gente identifica áreas em nossa vida que precisamos de mudança. E identificamos isso porque lembramos de situações reais em que nossas reações não corresponderam àquilo que o Evangelho nos ensina. E aí eu produzi frutos ruins. Então vamos pegar o exemplo do que o versículo nos coloca ali. Então vamos, por exemplo, eu menti ao fulano ali, a uma pessoa da minha igreja. No relacionamento que eu tenho com ela ali, eu menti a ela. Ao lembrarmos disso, podemos achar na Bíblia a verdade sobre nós mesmos, nosso coração, que nos motivou a agir de forma errada. Então eu posso pensar, pensando nesse caso, eu menti ao fulano porque queria me livrar da minha responsabilidade sobre uma situação ali específica. Porque o meu coração estava sendo controlado pelo meu eu,
ou pelo medo de alguma coisa, ou ansiedade, ou temor do homem, enfim. Mas eu percebo pela Bíblia que é isso que aconteceu. Mas na mesma Bíblia também encontramos a verdade na qual confiar, que se baseia em minha identidade cristã, que Deus está aperfeiçoando em mim. Então, eu vejo na Bíblia também o caminho de esperança, de retorno, de edificação, de crescimento. Então eu penso assim, bom, ou tem a alternativa de ter mentido e não fazer nada com isso, que eu sei que só vai atrapalhar o meu relacionamento, ou o que eu tenho à minha disposição como cristão? Eu posso e devo falar a verdade. Porque quando Deus me salvou, também me colocou nessa família de salvos, junto com aquele fulano que eu enganei com a minha mentira. Fulano é meu irmão em Cristo. Somos parte de uma família que Deus está edificando, na qual eu já sou aceito e amado por causa do Evangelho. E tenho certeza de que, assim como eu, fulano também precisa crescer. E por isso eu posso assumir a minha responsabilidade, inclusive pedindo perdão ou pedindo ajuda do fulano lá, uma vez que o Evangelho traz a graça de Deus às nossas fraquezas e ao nosso relacionamento. Eu não preciso ter medo de ser rejeitado ou de falhar, porque todos aqui são pecadores como eu, que já reconheceram isso, caso contrário não seriam cristãos perdoados. Estamos ligados para sempre e nada pode nos separar do amor de Deus. Quando eu penso nesse relacionamento que eu tenho com aquela pessoa no contexto da minha igreja, esse é um relacionamento redentivo. E finalmente o Evangelho nos motiva a viver biblicamente segundo o que Deus quer produzir na minha vida e nos relacionamentos com outra pessoa, ou seja, o bom fruto. Eu posso então finalmente ir ao fulano, falar a verdade, acertar o pecado que eu cometi, me comprometer a mudar e a crescer, inclusive pedindo ajuda dele na minha vida. Ok? Isso é só, pessoal, um exemplo baseado numa única situação, um pedacinho do versículo citado ali de Efésios 4. Dentre inúmeras situações que acontecerão em nossos relacionamentos, enquanto seguimos a Cristo da única forma possível, que é junto com outros discípulos em crescimento. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, é assim que Deus planejou, dá bastante trabalho, por isso nós resistimos muitas vezes. Na nossa mente, quando a gente não pensa no plano de Deus, no global, assim, no que Deus está realmente fazendo na nossa vida, a gente acha mais fácil não se envolver e não deixar que outros se envolvam na nossa vida, mas tudo isso é falso, porque Deus está trabalhando para o nosso crescimento nesse contexto de relacionamentos. Por isso a igreja. E uma igreja fiel à Bíblia não pode ser uma prestadora de serviços, que é uma marca entre as igrejas do nosso tempo. As igrejas muitas vezes elas se parecem mais como empresas que competem por um mercado. As atitudes, inclusive, de muitos frequentadores de igreja demonstram que os motivos por trás de seu contentamento ou descontentamento com aquela igreja, com aquele lugar que eles estão frequentando ali, aquelas pessoas que estão se relacionando, são baseados no que a igreja oferece em termos do que elas preferem e não do que Deus quer realizar em suas vidas, que já está escrito na Bíblia o que Ele quer realizar. Por isso aqui na IBNA, a gente insiste tanto no conceito correto de discipulado bíblico, que é ensinar a obedecer, que está na grande comissão dada pelo Senhor Jesus, em Mateus 28. Ao invés de simplesmente ensinar, como se as pessoas tivessem ou em si mesmas todos os meios de elas irem crescendo sem se relacionar com os outros. Isso é um conceito errado de discipulado. As pessoas gostam disso porque não exige compromisso, não exige um influenciar, trabalhar na vida um do outro. Só que discipulado verdadeiro é ensinar a obedecer, exige envolvimento, exige discipulado bom e bíblico.
Porque se não corrigirmos essa distorção do nosso tempo, estaremos reforçando o egoísmo no coração, o individualismo e consequente orgulho em cristãos que acreditam que irão crescer por acreditarem que podem determinar o que é melhor para suas vidas e evitar o que não gostam dentre aquilo que Deus planejou. Principalmente não gostam do papel dos outros na vida deles. Por isso a gente bate tanto nessa tecla aqui na igreja de uns na vida dos outros. E Deus, pela sua graça, mesmo com as nossas falhas, tem nos abençoado muito. O Evangelho corrige essa distorção porque apresenta o compromisso do amor cristão. O cristão é aquele que recebeu o amor de Deus transbordante em seu coração e não tem como aceitar o egoísmo como seu estilo de vida. Ele não sente conforto no egoísmo, mas ele sabe que seguir a Cristo é ser capaz de se doar aos outros. Então ele reestrutura a vida dele. Lembra que a gente fala bastante dos 4 T's, né? Tempo, tesouro, talentos e testemunho. Ele reestrutura a sua vida para edificar seus irmãos, alcançar seus amigos e assim viver conforme o plano de Deus para a sua vida como discípulo de Cristo. Todo cristão só está vivendo de maneira espiritual, só está experimentando a verdadeira vida em Cristo enquanto estiver vivendo segundo o compromisso de amar aos outros e permitir ser amado por eles também. Então eu quero encerrar essa mensagem fazendo um convite, né? Fora o desafio que nós temos, um reforço para a gente pensar nesse aniversário de 31 anos, eu também quero fazer um convite a você que está junto conosco, seja de dentro ou de fora da igreja, cada um que faz parte da IBNA aqui é ensinado a seguir a Cristo, encorajado a obedecer a esse ensino e convocado a servir a Deus, vivendo segundo o Evangelho e aprendendo o Evangelho, apresentando o Evangelho como a explicação do seu modo de viver. Perante seus conhecidos, em qualquer esfera de relacionamento, seja familiar, profissional, escolar, social, etc., ciente de que irá falhar, mas que irá aprender a acertar também, porque Deus colocou isso como parte da vida cristã normal. Nós sabemos disso. E nosso convite é que você, seja que já está dentro, ou que você está chegando, participando conosco hoje, inclusive, você continue nos acompanhando, aprendendo o significado de seguir a Cristo, avaliando se esse grupo de cristãos realmente tem se dedicado a viver como seguidores de Cristo e avaliando a si mesmo por meio da Bíblia. E tudo isso, a fim de tornar-se um seguidor de Jesus junto conosco, tornando-se um filho de Deus e um instrumento em suas mãos para que outros também possam reconhecê-lo em você e conhecê-lo por meio de você também. Ok? Vamos encerrar a oração e queremos agradecer mesmo a Deus pelo que Ele tem feito nesses 31 anos em que Ele tem, por meio do seu Evangelho, da sua obra, alcançado pessoas e edificado pessoas e enviado pessoas para fazer essa mesma obra na vida de lugares até bem distantes de onde a gente está aqui em Campinas. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua bondade em nossa vida. Agradecemos por esses 31 anos em que o Senhor tem sido a nossa segurança, a nossa certeza absoluta, o relacionamento presente e eterno que nós temos com o Senhor, baseado no que o Senhor fez por nós naquela cruz. Agradecemos pela transformação de vida que o Senhor tem dado a cada um aqui, o crescimento, aspectos da sua vida que quando nós nos convertemos lá atrás, quando nós conhecemos o Senhor Jesus,
nós lutávamos tanto e nós temos visto o Senhor aos poucos nos mudar, a tranquilizar e transformar o nosso coração. E sabemos que ainda tem tantas áreas da nossa vida a serem transformadas, mas pela Tua palavra nós temos certeza de que o Senhor que começou a boa obra em nós irá completar essa obra até o dia em que virá nos buscar, como Teu povo, como aqueles que o Senhor tem escolhido para perto do Senhor e escolhido fazer com que a nossa vida seja parecida com a vida do Seu Filho Jesus, que é a vida perfeita, que todos nós ansiamos, e Te agradecemos pela certeza de que um dia isso acontecerá. Te louvamos, porque tudo que tem acontecido em nossas vidas, tudo que nós somos capazes de fazer aqui por meio da IBNA, as pessoas que nós conhecemos, todos contar, enfim, tudo que acontece, a gente tem obtido, recebido do Senhor sabedoria, direção, a correção. O Senhor tem nos ensinado como um Pai, tem nos amparado quando caímos, tem nos feito muito bem, Senhor, ao seguirmos o Senhor, e Te louvamos por tudo isso, reconhecendo que só o Senhor é Deus e que aquela pessoa que conhece o Senhor encontra o único Deus, encontra o único sentido real para a sua vida. Te peço que qualquer pessoa que esteja aqui, esteja assistindo essa live aqui conosco, e não conhece o Senhor, o Senhor coloque no seu coração o desejo de conhecê-lo e que possa seguir conosco aqui, para que juntos sejamos uma família que ama o Senhor, cada vez mais dedicada e parecida com o Senhor. Te agradecemos por isso, te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, então. Agradeço por você nos acompanhar. Um abração. Deus te abençoe.